Bem-vindo ao canal da IEQ Templo Gospel. O tema de hoje é Vivendo pela Fé. Olá pessoal, eu sou o pastor Alex, aqui da IEQ Templo Gospel. Você está participando comigo hoje do Café com o Pastor. Todas as terças-feiras nós trazemos a você um resumo daquilo que nós pregamos no culto de domingo. E hoje nós estamos falando e aprendendo um pouquinho mais sobre este instrumento extraordinário que Deus deixou para o homem, que é a fé. Quando nós somos convidados por Jesus a viver o Evangelho, nós somos automaticamente convidados a viver pela fé. E eu gostaria de dar a você então algumas dicas, algumas orientações daquilo que o livro de Hebreus tem a nos ensinar. A palavra de Deus lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, ela diz o seguinte: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A Bíblia Sagrada conta para nós a história de homens que viveram pela fé. Aqui no capítulo 11, por exemplo, do livro de Hebreus, nós temos uma lista daqueles que são chamados de heróis da fé. Homens e mulheres que, através da obediência a Deus, eles desenvolveram a sua fé, ouvindo a palavra de Deus e logo tendo uma vida na expectativa daquilo que Deus queria. Então, neste vídeo, eu gostaria de compartilhar com você, trazer a você orientações sobre isso. Mas antes, convido você então para a nossa xícara de café. E hoje aqui em Curitiba o clima está ameno, não está quente nem frio, propício para uma boa xícara de café, não é verdade? E o cafezinho nunca pode faltar. Leia a palavra, medite na palavra, tome uma xícara de café. Bom café para você. Como nós estávamos falando, nós somos convidados pela Bíblia Sagrada a viver pela fé. E como é que a Bíblia nos orienta a fazer isso? O primeiro argumento que o escritor de Hebreus vai nos dar, que para você viver pela fé, você precisa trazer à realidade aquilo que ainda não existe. A orientação do escritor é que a fé é algo que é caracterizado pelo futuro. Nós vivemos pela fé por aquilo que ainda não existiu. De maneira prática, por exemplo, você vive pela fé por algo que ainda não existe. Veja que interessante. Você que tem o seu filho, a sua filha, você tem um futuro promissor para os seus filhos. Quem sabe você pensa para ele ser um engenheiro, um dentista, um homem de negócios, mas isso está lá no futuro. Só Deus sabe quanto tempo isso tem. Pode levar 5, 10 ou até 15 anos. E o que nós fazemos para viver pela fé? Então você vislumbra isso lá no futuro. O seu filho, você entende que ele vai precisar estudar então para chegar nessa profissão tão almejada. Ou seja, aquilo que está lá no futuro, essa profissão, esta carreira, você precisa trazer para hoje e viver ela como que se ela existisse hoje. Para você ser um engenheiro, por exemplo, ele vai ter que se dedicar à engenharia, ele vai ter que estudar. Ou seja, essa promessa, essa expectativa está lá no futuro. Você traz ela aqui agora, nesse momento, e começa a vivê-la como que se ela existisse agora. Veja bem, o seu casamento não está tão bom assim quanto você acha que deveria estar. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que trazer a ideia, o entendimento,
a promessa de que seu casamento está curado e saudável na presença de Deus. Ou seja, você traz essa informação, você traz essa promessa para agora e vive isso de maneira intensa. Você vai às terapias, você faz um tratamento com o Senhor Jesus, você participa de discipulados, ou seja, você corre atrás para que o seu casamento ele fique da maneira que você acha que é necessário. É assim que a gente vive pela fé. A primeira orientação, então, do escritor bíblico é justamente essa. É você trazer aquilo que ainda não existe. O segundo argumento que o escritor de Hebreus vai nos dar é que para você viver pela fé, trazer aquilo que é impossível, que está lá no futuro para agora, você então vai viver a promessa como se ela existisse hoje. Entretanto, ele diz o seguinte, Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Segunda orientação do escritor de Hebreus é que para você viver pela fé, você precisa agradar a Deus. Sabe, eu vejo muita gente querendo várias coisas na vida. A pessoa quer carro, casa, a pessoa quer uma família, a pessoa quer sucesso, a pessoa quer saúde, só que não se preocupa com o dono da bênção, não se preocupa com a origem da bênção. Ela apenas quer, mas agradar a Deus está fora de cogitação. Como é que eu vou viver? Como é que eu vou buscar algo que ainda não existe? Algo que é impossível a mim, sendo que eu não obedeço, eu não agrado, eu não louvo e não adoro a esse Deus. Por escritor de Hebreus, isso é impossível. Para você viver pela fé, trazer o impossível, aquilo que ainda não existe, o escritor de Hebreus está dizendo, você precisa agradar a Deus. Sabe, uma outra orientação que nós vemos aqui na Bíblia Sagrada é que para você ter fé, você precisa ouvir a palavra de Deus. Como é que você vai alcançar o impossível se você não agrada a Deus, nem ouve a sua palavra? Isto é impossível. Então, para você viver pela fé, o escritor de Hebreus está dizendo para você, para mim, que nós precisamos agradar a Deus. E veja que interessante, o escritor de Tiago, no outro livro, na outra epístola, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 6, ele diz assim, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado e trazido pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável naquilo que faz. O escritor de Tiago, ele é um pouco mais duro. Ele vai dizer assim, olha, se você é uma pessoa que apenas quer o impossível, mas não crê em Deus, você é como se fosse uma pessoa que tem a mente dividida. Por quê? Porque para os escritores bíblicos, alcançar a vitória, a promessa, a bênção, a graça de Deus, é impossível você alcançar sem agradar a Deus. Aqui fica a nossa orientação. Se você quer viver pela fé, você precisa então entender isso. Você deve agradar a Deus. E por último, a orientação do escritor de Hebreus, ele vai dizer, olha, para viver pela fé, você precisa entender que é pela fé que existe a salvação e a condenação. E para isso eu vou mostrar para você, ilustrar para você o que ele está querendo dizer. Olha o que ele diz ali em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Ele diz assim, pela fé Noé, quando foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, aquilo que está no futuro, movido por santo temor, ele construiu uma arca para salvar a sua família. E por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Nós aceitamos Jesus Cristo porque nós somos pecadores. E pelo fato de sermos pecadores, a Bíblia Sagrada diz que nós seremos condenados ao julgamento. E quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós aceitamos para a purificação dos nossos pecados. Sendo assim, somos salvos através do sangue de Jesus Cristo. Da mesma forma aconteceu com Noé. Em seu tempo não havia chuva,
em seu tempo era impossível ouvir e saber o que era a chuva. E Deus aparece a Noé, dizendo a ele que no futuro haveria uma grande chuva e que ele devesse se preparar. Então, pela fé, ele trouxe aquilo que era impossível, ele agradou, ele obedeceu a Deus e ele construiu essa arca. E não só a construiu, através da sua obediência a Deus, através de trazer aquilo que ainda não existiu, ele gerou salvação para sua casa. E diz a Santa Escritura lá em Gênesis, que quando veio a chuva, aí o povo, a população, caíram em si. E quando eles caíram em si, Noé ficou com dó, ao ponto de, se possível fosse, ele abriria a arca novamente para que esse povo pudesse entrar. Mas Deus a fechou, a tapou a arca por fora. Por quê? Porque ali aquele povo estava sendo condenado. Por quê? Não agradou a Deus. E isso é algo sério para todos nós. Nós vivemos pela fé, pelo simples fato de que um dia haverá salvação e condenação. A grande questão é, você crê nisso tudo? Você precisa trazer aqui agora este futuro. Isso que para você muitas vezes é impossível. Traga aquilo que está distante, aquela realidade que está distante para agora. E entenda, de uma vez por todas, que existe salvação e condenação. A grande questão é de que lado que você quer ficar. E eu gostaria de orar a você. Eu gostaria de pedir a Deus que você pudesse ter condições de ser um homem ou uma mulher que viva pela fé. Senhor Deus, Pai maravilhoso, te agradecemos, ó Pai, pela Tua Palavra. A Tua Palavra, Senhor, é esse instrumento vivo e prático da nossa caminhada cristã. E ela está nos orientando, Senhor, a viver pela fé, trazer à existência aquilo que ainda não existe, agradar ao Senhor nesse caminho e entender que há salvação e condenação. E nós, ó Pai, através da Tua graça e misericórdia, através do sangue de Jesus, nós queremos alcançar a salvação. Portanto, Senhor, dê a nós este compromisso inabalável em nome de Jesus Cristo. Amém. A todos vocês fica o meu agradecimento. Obrigado por assistir este vídeo e que esse vídeo possa ser útil a você nas suas reflexões, meditações e até mesmo você possa então nos ajudar na evangelização. A todos vocês uma excelente semana e até terça-feira que vem para o nosso Café com o Pastor.